Este vídeo é do grupo de tecnologia Harding. Apresentando a Harting, uma empresa alemã que vem revolucionando a conectividade ferroviária desde 1945 como uma empresa 100% familiar. A Harting se tornou um parceiro confiável ao longo de 78 anos. Sua presença global e histórico comprovado conquistaram a confiança de operadores e fabricantes ferroviários em todo o mundo. Seus especialistas entendem os desafios únicos da indústria ferroviária e é por isso que oferecem uma linha completa de conectores, cabos e componentes de rede de ponta, projetados especificamente para sistemas ferroviários modernos. Seus renomados conectores HAN e cabos de alto desempenho garantem uma conexão perfeita e confiável, assegurando o funcionamento suave desde os veículos ferroviários até as aplicações ao longo da via. Mas a Harting não para na conectividade. Na Harting, eles impulsionam a tecnologia ferroviária. As soluções deles incluem sistemas de controle de trens, informação ao passageiro e entretenimento a bordo. Ao melhorar a experiência do passageiro, também priorizam segurança e eficiência. Descubra mais sobre o portfólio desta empresa clicando no link na descrição. Bem-vindos a mais um vídeo do Ferrovias Explicadas, amantes dos trens. Hoje, o trem do Ferrovias Explicadas leva você em uma longa viagem até a Austrália. Este é o nosso segundo vídeo sobre o tema das ferrovias australianas, já que anteriormente exploramos a história fascinante que chamamos de a ferrovia de alta velocidade inexistente deste país. Agora, neste vídeo, vamos dar uma olhada no megaprojeto de várias décadas que realmente começou em Melbourne no ano passado. Se for concluído conforme o planejado, estima-se que o custo deste projeto ultrapassará impressionantes 100 bilhões de dólares. Essa iniciativa ambiciosa é chamada de Suburban Rail Loop, um nome que logo revelará seu significado e que é descrita como a maior transformação do transporte público na história da Austrália. Então, sem mais delongas, vamos analisar o contexto desse megaprojeto extraordinário. Melbourne, a próspera capital de Victoria, na Austrália, destaca-se pelo impressionante crescimento em áreas como população, economia e empregos. Como a segunda cidade mais populosa e a segunda maior contribuinte para o PIB do país, Melbourne se destaca pelo notável crescimento de empregos no período recente, superando todas as outras cidades. Essa rápida expansão impulsionou uma mudança significativa no cenário econômico de Victoria, transformando-o de um setor fortemente industrial para uma economia diversificada, com indústrias em crescimento como saúde, educação, hospedagem, construção civil e serviços profissionais. No entanto, esse crescimento meteórico traz desafios, especialmente para o sistema de transporte da cidade. O crescimento de Melbourne aumenta a pressão sobre sua infraestrutura de transporte. Com a expansão da cidade, grandes projetos de desenvolvimento são necessários para atender a demanda crescente. Vários projetos ambiciosos, como o Metro Tunnel, a remoção de passagens de nível, o túnel Westgate e o North East Link, já estão em andamento para atender a essa necessidade. Só para te dar uma ideia melhor da situação, grande parte da rede ferroviária existente de Melbourne foi estabelecida entre 1860 e 1930, impulsionada por proprietários privados de terras que buscavam valorizar terrenos suburbanos. Além disso, era sobre os moradores da cidade buscando oportunidades de propriedade fora do centro. Consequentemente, o desenvolvimento da rede seguiu um padrão predominantemente radial, com foco nos fluxos diários de passageiros entrando e saindo do Distrito Comercial Central, carinhosamente conhecido como CBD. Embora esse design radial atenda de forma eficaz ao transporte público nos subúrbios internos, as lacunas de acessibilidade aumentam à medida que se afasta do CBD. Embora a rede de ônibus atenda parcialmente essas lacunas, ela não possui a mesma capacidade dos sistemas de trem e bonde.
Assim, o transporte público de alta capacidade atende mal os centros de atividades fora do centro, o que gera grande dependência de carros. Em forte contraste com outras grandes cidades, onde o transporte público representa uma participação modal de 21% ou mais, em alguns casos chegando a 60%, as viagens de trem em Melbourne correspondem a apenas 5% das viagens semanais. Essa discrepância destaca a necessidade de uma rede de transporte público mais abrangente e inclusiva, que atenda de forma eficaz à crescente população da cidade, especialmente nos subúrbios mais afastados. Por causa disso, entra em cena com o revolucionário Suburban Rail Loop, proposto pela primeira vez em agosto de 2018 pelo então premier Daniel Andrews. Isso foi feito antes das eleições estaduais de Victoria, como uma promessa de que um governo trabalhista reeleito realizaria, entre aspas, o maior programa de construção de transporte público da história da Austrália. A proposta busca conectar diretamente subúrbios prioritários e áreas fora do centro, reduzindo a dependência das redes radiais atuais de transporte e rodovias. No entanto, o início do projeto gerou alguma controvérsia. Foi revelado que o plano vinha sendo considerado internamente na Development Victoria, uma agência de planejamento vinculada ao Departamento de Meio Ambiente, Terras, Água e Planejamento por um ano inteiro antes de sua proposta. Notavelmente, Infrastructure Victoria e Transport for Victoria, ambas estabelecidas pelo governo Andrews, não participaram das etapas de planejamento, nem identificaram a necessidade de um projeto semelhante em seus planos de rede de transporte de longo prazo. O governo trabalhista foi reeleito, aprovou oficialmente o projeto e criou a Autoridade do Suburban Rail Loop para executar o projeto. O projeto Suburban Rail Loop visa criar uma linha ferroviária orbital de 90 quilômetros ligando as principais linhas metropolitanas de trem da linha Frankston à linha Werribee, incluindo o aeroporto de Melbourne, contando com até 12 novas estações subterrâneas. Essa iniciativa visionária também envolve a criação de 3 grandes polos em Clayton, Broadmeadows e Sunshine. Ao integrar perfeitamente os serviços regionais, esses superpolos permitirão que passageiros de fora de Melbourne evitem o centro da cidade, transformando efetivamente a rede ferroviária de Melbourne de um sistema radial para um sistema orbital. A SRL foi inicialmente dividida em 3 seções principais: SRL Leste, SRL Norte e SRL Oeste. Enquanto isso, o projeto da linha ferroviária do aeroporto de Melbourne, iniciado em outubro de 2022, foi integrado ao anel ferroviário suburbano e agora é conhecido como SRL Aeroporto. Devido à enorme escala do projeto, a construção será realizada em etapas ao longo de várias décadas. O foco inicial será na construção do SRL Leste e do SRL Norte. O custo estimado dessas seções varia de 30 a 50,5 bilhões de dólares australianos, segundo estimativas do governo baseadas no estudo de viabilidade. A construção do SRL Leste começou em 2022, com as obras de escavação de túneis previstas para 2026 e conclusão prevista para 2035. O governo de Victoria já comprometeu 11,8 bilhões de dólares até o momento para o SRL, cobrindo custos de desenvolvimento e planejamento, obras iniciais e preliminares e provisões para as obras principais. O SRL Leste consistirá de 26 quilômetros de túneis ferroviários duplos entre Cheltenham e Box Hill, 6 novas estações subterrâneas e uma instalação para a manutenção dos trens do SRL. O SRL Norte, como a segunda seção do projeto, ainda está nos estágios iniciais de planejamento e o escopo de trabalho do governo é menos definido em comparação com o SRL Leste. Foi indicado que o traçado do SRL Norte ainda está sujeito a mais análises de opções, investigações técnicas e consultas. O primeiro cenário prevê que o SRL Norte seja inaugurado em 2 etapas. A primeira, de Box Hill até Reservoir,
em 2043 e a segunda, entre Reservoir e o aeroporto, em 2053. O segundo cenário é mais rápido, mas tem um custo mais alto e prevê a abertura do trecho de Box Hill até Reservoir até 2038 e de todo o corredor SRL Norte, de Box Hill até o aeroporto até 2043. Com base na documentação pública e nos requisitos gerais para projetos de infraestrutura de transporte. O escopo do SRL Norte deve incluir 34,22 quilômetros de túneis ferroviários duplos entre Box Hill e o aeroporto de Melbourne, 7 novas estações subterrâneas, uma instalação de manutenção de trens e 2 instalações de apoio emergencial. No final, as seções SRL Leste e SRL Norte vão se unir em uma linha de metrô contínua, cobrindo uma distância de 60 quilômetros de Cheltenham até o aeroporto de Melbourne. Os trens na linha ferroviária SRL vão operar a 100 km por hora, oferecendo um serviço frequente entre Cheltenham e Box Hill, com trens inicialmente circulando em intervalos de 6 minutos durante os horários de pico. De acordo com a Declaração de Impacto Ambiental de 2021, o SRL vai oferecer um serviço de metrô de alta frequência usando trens totalmente automatizados de 4 carros. Esse projeto diverge do sistema ferroviário convencional existente em Melbourne, que utiliza composições mais longas e pesadas e opera em um sistema de energia de corrente contínua. Em 2022, o Escritório de Orçamento Parlamentar de Victoria divulgou uma análise que apontava os custos totais de construção e operação do SRL Leste e SRL Norte. A oposição estadual solicitou a análise do Escritório de Orçamento Parlamentar e o valor elevado divulgado gerou pedidos na mídia para que o projeto fosse arquivado. De acordo com esse relatório, o custo para construir o SRL Leste será de 36,5 bilhões de dólares até 2035. No relatório, foi estimado que o custo para construir o SRL Leste e Norte, quando a seção final for inaugurada em 2053, seria impressionantes: 81,7 bilhões de dólares. Quando você adiciona a construção do trecho SRL Airport, estamos chegando a um custo de mais de 90 bilhões de dólares. A seção final, SRL Oeste, nem sequer foi definida em detalhes pelo governo estadual, mas conectaria os subúrbios mais distantes da zona oeste da cidade. E pode ser formada pela eletrificação da atual linha ferroviária Deer Park West Very Werribee e sua extensão até a estação Very Werribee. Mas, atualmente, não há uma estimativa do valor desse projeto. Com certeza, isso fará com que o valor de todo o projeto ultrapasse 100 bilhões de dólares. Em relação ao trecho SRL Airport, a construção inicial começou em 2022, com conclusão estimada para 2029. A ligação do aeroporto será um ramal da atual rede ferroviária metropolitana de Melbourne, indo de Sunshine até o aeroporto. Aproximadamente 12 quilômetros de nova via dupla serão construídos da estação Sunshine até uma nova estação de alto padrão no aeroporto de Melbourne. Em abril de 2023, no entanto, o vice-premier de Vitória disse que, devido ao impasse nas negociações com o aeroporto de Melbourne, a inauguração da ligação ferroviária provavelmente seria adiada. Em maio de 2023, devido a uma revisão do governo federal sobre projetos de infraestrutura significativos, o governo do estado de Vitória suspendeu temporariamente o projeto. A concessão de novos contratos foi suspensa até que a revisão seja concluída e haja confirmação de que o projeto seguirá adiante com contribuições federais. Segundo o estudo de viabilidade e investimentos, as seções leste e norte do SRL devem transformar o transporte em Melbourne e região. Até 2056, espera-se que essas duas seções do SRL transportem mais de 430 mil passageiros diariamente, oferecendo conexões de transporte público orbital de alta capacidade.
Além disso, o projeto tem como objetivo reduzir a congestão e o uso de veículos particulares, com uma previsão de retirar 606 mil viagens de veículos particulares da rede. Economiza cerca de 90 mil horas de veículos por dia, reduzindo bastante o tempo de viagem no transporte público entre subúrbios intermediários de Melbourne, como mostrado na tela. A SRL foi projetada para atender a uma forte demanda em ambas as direções durante os períodos de pico, levando a uma alta utilização do corredor. No entanto, essas previsões foram vistas como otimistas e difíceis de atingir devido à forte dependência das projeções de crescimento populacional. A justificativa para o projeto da SRL baseia-se em grande parte na previsão de que a população de Melbourne chegará a 9 milhões até 2050. Porém, novas tendências indicam que esse crescimento pode ser mais lento do que o previsto. As preocupações com a acessibilidade à moradia levaram Melbourne a ser a quinta cidade mais cara do mundo anglófono em relação à razão entre preço médio das moradias e renda média familiar. Essa crise crescente de acessibilidade à moradia levantou dúvidas sobre a viabilidade de se alcançar a projeção populacional de 9 milhões. Alguns relatórios argumentam que um número mais plausível é de cerca de 7 milhões de habitantes até 2050. O projeto será financiado por fundos federais, estaduais, investimentos privados e mecanismos de captura de valor. O acesso ao financiamento é crucial para o projeto do anel ferroviário suburbano e a captura de valor é considerada uma fonte importante de recursos. O governo federal fica com uma parcela substancial dos ganhos econômicos gerados por Melbourne, já que a cidade gera quase 100 bilhões de dólares em receita tributária anualmente, sugerindo que financiar um projeto tão grande por um longo período não deveria ser um problema. No entanto, há questionamentos sobre prioridades e se esse ambicioso projeto ferroviário é o uso mais eficaz dos recursos. Críticos dizem que trilhos fixos talvez não sejam a melhor alternativa para o transporte público. Em vez disso, eles sugerem que as linhas de ônibus, em particular, poderiam ser uma opção muito mais econômica para atender a população suburbana dispersa ao redor desses centros. As prioridades de infraestrutura propostas pela Infrastructure Victoria apoiam essa visão, afirmando que os ônibus oferecem vantagens como a necessidade mínima de grandes investimentos em infraestrutura cara e fixa, além da capacidade de operar na maioria das vias. O custo acessível dos ônibus permite resposta rápida a mudanças na população, tecnologia, políticas e comportamento. Em conclusão, o projeto do anel ferroviário suburbano em Melbourne é uma iniciativa fascinante que tem o potencial de revolucionar a acessibilidade, as opções de transporte e as oportunidades de desenvolvimento na região. Ao conectar as principais linhas ferroviárias metropolitanas, criar conexões orbitais de transporte público de alta capacidade e reduzir a congestão nas estradas, o SRL oferece uma solução promissora para enfrentar os crescentes desafios de transporte da cidade. Como Railways Explained, buscamos oferecer conteúdo informativo e envolvente sobre sistemas ferroviários e megaprojetos globais. Ao se inscrever no nosso canal, você se manterá atualizado sobre a indústria ferroviária e conhecerá projetos como o Suburban Rail Loop. Além disso, você pode se tornar nosso patrono para apoiar nossa missão de educar e entreter o público mundial sobre ferrovias. Mostre seu amor por ferrovias explorando nossos produtos exclusivos, disponíveis nos links na descrição do vídeo. Venha conosco nesta emocionante jornada pelo mundo das ferrovias e megaprojetos. Inscreva-se, torne-se nosso apoiador e adquira produtos incríveis para fazer parte da comunidade Railways Explained. Até a próxima, tchau!